Cristo Cigano para o vestibular da FUVEST. A intenção desse vídeo é conversar um pouco sobre este pequeno livro de poemas de Sofia de Mello Breiner Andressen, publicado em 1961 e que será cobrado agora no vestibular da FUVEST. Antes de falar sobre o livro em específico, é importante que a gente conheça um pouco sobre quem é essa poeta. Então, ela é uma poeta portuguesa, nascida no Porto, católica, muito católica, ganhou o Prêmio Camões em 1999 e ela é conhecida pelo seu lirismo. Ela é uma poeta da natureza, é uma poeta da vida. Nas palavras de Massaúde Moisés, que é um grande crítico e teórico da literatura, ela é a voz feminina mais sonora da poesia portuguesa da segunda metade do século XX. E por que a FUVEST, então, escolheu justamente essa poeta portuguesa católica, tão representativa neste país, para fazer parte aqui do vestibular? Porque ela tem uma relação muito próxima, muito direta e de inspiração com um poeta brasileiro, João Cabral de Melo Neto. Cristo Cigano vai nascer do encontro de Sofia com João Cabral. O João Cabral, ele foi diplomata na Espanha e eles se encontraram em Sevilha. Eles eram leitores um do outro, ele admirava muito a poesia da Sofia e ela também apreciava muito a poesia do João Cabral. Inclusive, ela era uma leitora de poetas brasileiros, ela lia muita poesia brasileira e, inclusive, se inspirava na forma dos falares da poesia brasileira. E nesse encontro, então, com João Cabral, lá em Sevilha, esse encontro se deu em 1959, esse encontro está registrado, inclusive, no prefácio da edição portuguesa do livro. Nesse encontro, João Cabral vai contar uma história para ela, e ela vai ficar encantada com essa história. Inclusive, no prefácio da edição portuguesa é dito que ela já tinha esse sentimento dentro dela, o sentimento que está presente no Cristo Cigano, mas que a gente vai falar dele mais tarde. Mas esse sentimento já estava ali. E o encontro com o João, a anedota que ele conta para ela, essa história que ele vai contar para ela, é que vai ser o mote, então, para que ela possa desenvolver os poemas, para que ela possa desenvolver esse sentimento que ela estava aí guardando em algum lugar lá do seu peito, lá do seu coração. Como eu já falei, a Sofia, ela era uma poeta da natureza, das coisas da vida, ela era uma poeta muito solar. E o Cristo Cigano vai narrar uma história não tão solar. Então eu vou contar um pouquinho aqui de como foi esse encontro com o João Cabral e o que ele contou a ela. A história, então, que o João Cabral vai contar para ela é a história de uma escultura, uma imagem de Cristo que foi esculpida em 1682 e que tem uma história obscura. É uma imagem em que Cristo está na cruz e é o momento em que ele está prestes a morrer. Então, não é o Cristo morto, mas é o Cristo em momento de expiração. Então, é o momento da passagem. Essa imagem foi encomendada a esse escultor. E ele então começa a pensar como é que ele vai desenhar, como é que ele vai fazer o esboço para depois então transformar isso numa escultura, que afinal de contas havia sido uma encomenda e pagava-se muito bem à época. E ele não consegue imaginar como seria o Cristo no momento da morte, no instante que ele perde ali a vida. Na história que o João Cabral conta a ela, o escultor ele tem duas possibilidades. Ou ele vai assassinar alguém para ver como é que essa pessoa fica no instante da morte, ou então ele vai ver alguém morrendo e também vai ter ali aquela imagem. Só que por algum motivo ali na história do João Cabral, ninguém estava morrendo por ali e então ele vai acabar cometendo um assassinato. Ele vai matar uma pessoa para ver o momento, então, da morte, e então ele vai fazer o esboço e transformar na escultura. E é isso que o escultor vai fazer. Só que, quando a escultura vem a público, quando ela é inaugurada, apresentada a toda a população, as pessoas começam a ficar incomodadas porque eles reconhecem na figura do Cristo, que está ali na cruz no momento da sua morte, eles reconhecem o cigano cachorro,
E cachorro não é o nosso cachorro, tá? Nós estamos falando de Espanha, então cachorro, nosso doguinho é o perro. Ali é cachorro mesmo. Eles vão identificar esse cigano cachorro. E esse cigano era um andarilho, um homem que estava ali pela comunidade, todo mundo meio que conhecia. Então eles olham para aquele Cristo e imediatamente eles dizem, mas é o Cristo cigano, é o cigano. Então a imagem ficou conhecida como Cristo cigano. A autora, né, a Sofia, ela vai ficar encantada com essa história que o João Cabral narra para ela. E percebam, é uma história de morte e a Sofia escreve sobre vida. Mas ela fica tão encantada com isso e o sentimento que eu já havia mencionado ali, esse sentimento de perda, de sofrimento humano e de, inclusive, solidão, esse sentimento já estava nela, ela já queria escrever sobre isso, ela já tinha o desejo de escrever sobre isso, mas ela ainda não tinha encontrado uma história adequada para isso. E João Cabral, então, entrega para ela essa belíssima história, e então ela vai escrever os seus poemas. O poema, então, é uma narrativa, não dá para ler este livro de forma aleatória, você tem que fazer a leitura de forma corrida, então cada um dos poemas vai narrando uma parte dessa história. A gente vai encontrar aqui, além dessa história que João Cabral conta para ela, a gente vai encontrar toda uma inspiração em João Cabral. João Cabral é o poeta engenheiro, é aquele que vai ter disciplina, austeridade, rigor formal. Nenhuma palavra no poema de João Cabral sobra. Nós temos ali a grande obra dele, que é o Morte e Vida Severina, que vai ser o alto, né, o alto de Natal, em que os retirantes, então, estão se preparando ali para a noite de Natal, estão procurando um espaço para vivenciar a noite de Natal. Ele vai escrever com rigor, com formalidade, com austeridade. Nenhuma palavra vai sobrar no texto do João Cabral. Ele é o poeta engenheiro, ele é o poeta da pedra. E a Sofia se inspira nessa dureza de forma, nesse rigor de forma, para escrever o poema que vai narrar a história aqui do escultor que mata o cigano para poder ter a inspiração para a sua obra. Eu vou ler os poemas com vocês para que vocês possam ir reconhecendo tanto a narrativa, né, a história que está sendo contada, e esse aspecto formal, como ela é precisa na escolha das suas palavras. Então, o primeiro poema já começa apresentando a arma do crime, a ferramenta do escultor e o corte do poeta, a palavra faca. Então vejam que aqui a gente tem todas essas informações em apenas um vocábulo, faca. E ela diz assim: a palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contado. Então aqui, tanto a forma quanto o tema vão ter inspiração no João Cabral. É quase que uma homenagem a João Cabral. Então esse diálogo aqui vai acontecer ao longo da narrativa. Poema 1, ela diz assim: o escultor e a tarde. No meio da tarde, um homem caminha. Tudo em suas mãos se multiplica e brilha. O tempo onde ele mora é completo e denso, semelhante ao fruto interiormente aceso. No meio da tarde, o escultor caminha. Por trás de uma porta que se abre sozinha, o destino espera. E depois a porta se fecha gemendo sobre primavera. Então, nos é apresentado aqui, inclusive, o tempo, né, a primavera. Olha que informação importante. Lembra que ela é a poeta da natureza. E aqui a escultura vai começar na tarde, né, o escultor se apresenta na tarde e na primavera. Luz, vida, beleza. Poema 2. O destino. O destino eram os homens escuros que assim lhe disseram: tu esculpirás seu rosto de morte e de agonia. Então aqui é o pedido. Olha só, escultor, você vai ter que esculpir o rosto de Cristo, de morte e de agonia. Então não é simplesmente o Cristo morto, mas é o Cristo em agonia. Então agora o escultor tem uma tarefa. 3. Busca.
Pelos campos fora, caminhava sempre como se buscasse uma presença ausente. Abre aspas. Onde estás tu, morte? Não te posso ver. Neste dia de maio, com rosas e trigo, é como se tu não vivesses comigo. A ti me enviaram, és tu meu destino, mas diante da vida eu não te imagino. A ti me enviaram, e sei que me esperas, mas só ouço o verde, voz das primaveras. Onde a tua imagem, onde o teu rosto, na manhã tão limpa? Onde a tua imagem, onde o teu retrato, nas tardes serenas, frutos redondos? Nas crianças puras, nas mulheres criando com gestos de vida? Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que amo? Onde a tua voz ou a tua presença na voz deste dia? Aqui onde habito, há sol a pique, o mar descoberto, a noite redonda, o instante infinito. É verdade que passas pela cidade às vezes nos caixões de chumbo, mas vira o meu rosto, pois não te compreendo. És um pesadelo, uma coisa inventada que o vento desmente com as suas mãos frescas e a luz logo apaga. Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu vejo? É verdade que passas pela cidade às vezes com o teu rosto roxo entre velas e incenso, mas eu te renego e o vento te nega. Com as tuas mãos frescas e eu não te pertenço. Meu corpo é do sol, minha alma é da terra. Onde está o teu rosto? Ou a raiz de ti? Onde procurar-te? E como te amarei, tanto que em meus dedos tua imagem floresça e entre as minhas mãos o teu rosto apareça? Então veja que aqui ela está procurando a morte, mas ela não encontra a morte. Ela não, né? O escultor não encontra a morte. O escultor ele só vai ver aqui as rosas, o trigo, a primavera, o verde da primavera, a manhã limpa, o rosto das crianças, as mulheres. Tudo isso é vida, mas ele quer a morte. Ele até diz que de vez em quando nos caixões, mas aí ele vira o rosto, não quer ver. De vez em quando ele vê no vestido roxo, no incenso, nas velas, mas vem o vento e ele não consegue ver. Então esse escultor, ele tem que mostrar o rosto da morte, ele tem que mostrar a agonia da morte, mas ele não encontra. O poema 4, ele tem alguma coisa aqui que a gente pode até falar em homoerotismo, tá? Porque é o momento do encontro, é a hora que ele vai encontrar o cigano cachorro. E ele diz assim: redonda era a tarde, sossegada e lisa na margem do rio, alguém se despia. Sozinho o cigano, sozinho na tarde, na margem do rio. Seu corpo surgia brilhante da água, semelhante à lua que se vê de dia. Semelhante à lua e semelhante ao brilho de uma faca nua, redonda era a tarde. Então ele fica encantado com a beleza aqui do cigano, que está ali se despindo e que vai tomar um banho no rio. Olha o 5º, o amor. Não há para mim outro amor nem tardes limpas. A minha própria vida a desertei. Só existe o teu rosto, geometria, clara que sem descanso esculpirei, e noite onde sem fim me afundarei. Então ele olha para esse cigano, que tira a roupa, que se despe na margem do rio, e ele fica completamente apaixonado. Tanto que ele diz o seguinte, presta atenção nesse verso: a minha própria vida a desertei. Então ele desiste da própria vida em função do outro. Só existe o teu rosto, geometria, aquele rosto perfeito. Clara que sem descanso a esculpirei. Mas o cara tá vivo. Como é que ele vai esculpir o rosto da morte em alguém que ele acabou de ver e que ele tá encantado com a beleza? Poema 6, a solidão. A noite abre os seus ângulos de lua e em todas as paredes te procuro. A noite ergue as suas esquinas azuis e em todas as esquinas te procuro. A noite abre as suas praças solitárias e em todas as solidões eu te procuro. Ao longo do rio a noite acende as luzes, roxas, verdes, azuis. Eu te procuro. Então passou o dia e ele agora está certo que é ali, que é este o cigano que ele quer então para fazer vai ser o modelo para esculpir o Cristo. Poema 7, Trevas. O que foi antigamente manhã limpa, sereno amor das coisas e da vida, é hoje busca desesperada busca de um corpo cuja face me é oculta.
O corpo ele conhece, mas a face, lembra que ele quer a face da agonia. E aí chegamos então no poema 8 que diz: Canção de matar. Do dia nada sei, o teu amor em mim está como um gume de uma faca nua que me atravessa e atravessa os dias. Ele me divide. Tudo que em mim vive traz dentro uma faca, o teu amor em mim que por dentro me corta. Com uma faca limpa me libertarei do teu sangue que põe na minha alma nódoas. O teu amor em mim de tudo me espera, no gume de uma faca o meu viver se corta. Do dia nada sei, e a própria noite azul me fecha sua porta. Do dia nada sei, como uma faca limpa me libertarei. Então é com essa faca azul de gume que ele vai se libertar. Por que ele vai se libertar? Porque ele vai acabar dando fim ao cigano e vai poder cumprir ali com o projeto. No poema 9, Morte do Cigano. Brancas as paredes viram como se mata, viram o brilho fantástico da faca, a luz do relâmpago, a sua rapidez. 3 versos para apresentar a morte. 3 versos. Então vejam como ela é precisa, objetiva, ela não vai ficar de floreios, nada disso. Brancas as paredes viram como se mata, viram o brilho fantástico da faca, a sua luz de relâmpago e a sua rapidez. Foi num golpe só. 10º, aparição. Devagar, devagar um homem morre, escura no jardim a noite se abre, a noite com miríades de estrelas cintilantes, límpidas, sem mácula. Veloz, veloz o sangue foge, já não ouve cantar o moribundo. Sua interior exaltação antiga, uma ferida no seu flanco o mata. Somente em sua frente vê paredes, paredes onde o branco se retrata. Seus olhos devagar ficam de vidro, uma ferida em seu flanco mata. Já não tem esplendor, nem tem beleza, já não é semelhante ao sol e à lua. Seu corpo já não lembra uma coluna, é feito de suor o seu vestido, a sua face é de dor e morte crua. E devagar, devagar o rosto surge, o rosto onde outro rosto se retrata, o rosto desde sempre pressentido, para aquele ao viver que mata. Seus traços, seu perfil mostra a morte como um escultor, os traços e o perfil semelhante interior. O que a gente tem aqui? A aparição do rosto. Então, houve a facada, veloz, veloz o sangue foge, e aí a gente tem o verso que vai mostrar como o rosto ali, o rosto do Cristo, vai aparecer. E devagar, devagar, o rosto surge, o rosto onde outro rosto se retrata. Não é mais o cigano cachorro, agora era o Cristo na hora da morte. Então, ela preferiu contar a história do escultor que mata. Né? E aí o poema 11, que é o que fecha, né, a narrativa, assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. Então, aqui ela vai dizer que a matéria poética de Sofia, né, a flor, o jardim, a primavera, não, nada disso foi seu modelo. O que foi seu modelo? Foi a agonia, foi a morte, foi a solidão, foi o sofrimento daquele cigano, daquele homem de rua que foi assassinado para que ele pudesse então mostrar o rosto de Deus, ou o rosto de Cristo. É um livro curto, que a própria poeta renega, ela não coloca esse livro, né, esse pequeno livro, ela não coloca entre a sua antologia, dentro da sua antologia completa, mas é importante para nós porque faz esse diálogo com João Cabral, faz esse diálogo com a pobreza, com a humilhação, com o catolicismo, inclusive com essa sombra do assassinato, né? Então a gente tem aqui algo que vai muito além de apenas a representatividade desta poeta. O livro O Cristo Cigano vai ser utilizado pelo vestibular da FUVEST apenas este ano, ele não está nas próximas listas, então é muito provável que alguma questão bem específica, fazendo o comparativo entre Sofia e João Cabral, apareça na sua prova. Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você quer ampliar aqui a discussão, como é que estão os preparativos para o vestibular.
Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!